Bom sábado para você. Obrigado. João, o Evangelho, no capítulo 3. João, capítulo 3. Nós vamos começar a leitura no verso 14. Aliás, 7 mais 7 é 14? Ou 7 mais 6 é 14 ou é 14? É 13. Verdade, é 13. 7 mais 6 é 13. Nós vamos começar a ler do verso 14 até o 21. É o encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus, numa altura do diálogo com Nicodemos, um sujeito rico, importante, possivelmente de boa aparência, um homem de destaque na sociedade. Jesus, em certo momento desse diálogo, ele começa a dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo... Espera aí, eu estou no 16. É o 14, isso. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esse é parte do diálogo entre Jesus e Nicodemos, e esse trecho aqui Jesus disse a Nicodemos. Os dois primeiros versos que nós lemos, 14 e 15, eles fazem uma referência a Números capítulo 21. Ele diz assim, do modo, ele está falando com Nicodemos, né, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Que serpente no deserto é essa? Se você puder, volte comigo, deixa marcadinho aí, João 3, e volte comigo a Números capítulo 21, para você ver a que evento Jesus está se referindo. Essa serpente foi levantada no deserto, e assim o Filho do Homem vai ser também, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Números 21, os versos 4 a 9, nós vemos o que houve ali no deserto e que história de serpente é essa. A história diz assim: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o que for mordido, que a mirar, viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Jesus fez referência a uma história... Está ligado isso aqui?
Jesus fez referência a uma história que o povo de Israel viveu no deserto quando eles estavam a caminho da terra prometida. Aquela gente saiu do Egito, eles eram escravos, eles reclamavam, não era fácil ser escravo, ninguém gosta de ser escravo, eu nunca fui, mas deve ser horrível. Então, quando eles saíram do Egito e foram em direção à terra prometida, liberdade, coisa e tal, chegaram no Mar Vermelho, primeiro problema. O pessoal do Egito atrás, Mar Vermelho na frente. Deus fez um milagre, eles passaram. Dali a pouco, problema, falta d'água. Isso a gente sabe como é que é, né? Então, aí Moisés tirou a água da rocha, do deserto, deu para eles. E assim a coisa ia. À medida em que o povo tinha alguma necessidade... bendito o cara que inventou você. Então, à medida em que o povo tinha alguma necessidade, eles se encontravam numa situação difícil, Deus providenciava o que eles precisavam. Talvez não muito mais como eles gostariam, mas providenciava o que eles precisavam. Mas eles, assim, eles eram como às vezes eu me comporto hoje, eu admito. A gente passa por uma dificuldade, Deus cuida da gente, daqui a pouco a gente enfrenta outra e continua reclamando sem se lembrar do que Deus já fez. E o povo de Israel caía nessa armadilha constantemente. Um novo problema, novas reclamações. E esse momento aqui, veja só, o povo estava indo em direção à terra prometida, e eles, de repente, começaram a se tornar, segundo o verso 4, impacientes no caminho. Não deve ser fácil andar no deserto, ainda mais aquele deserto. Mas o povo devia, como nós deveríamos hoje, entender que se Deus já cuidou de nós, pode cuidar de novo. Mas a impaciência venceu a fé. E eles começaram aqui, segundo o verso 5, a falar contra quem? Contra Deus e contra Moisés. Então Deus decidiu deixar que eles experimentassem o caminho por si mesmos. Se a minha liderança não está boa, então podem caminhar sozinhos, não tem problema nenhum. Só que quando Deus fez isso, quando Ele retirou a proteção do povo, a história diz que serpentes abrasadoras, venenosas e tal, se aproximaram e começaram a ferir o povo. Aí que eles foram perceber que eles estavam sob a proteção de Deus. Só aí que a gente cai em si, né? Quando a coisa piora. E aí eles caíram em si, como o filho pródigo vai fazer mais para frente aqui no tempo, e eles caíram em si. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Para que isso? Eles foram até Moisés e disseram, olha, nós erramos, vamos confessar aqui um negócio. Nós falamos contra Deus e contra você. Agora, ore a Deus para Ele tirar essas serpentes da gente, é melhor a gente ficar com a proteção de Deus, mesmo que alguma coisa, às vezes, não seja do jeito que a gente mais gostaria, mas é melhor ter a proteção de Deus do que ficar sem. Aí Moisés foi orar ao Senhor, e disse, Senhor, dá para resolver o problema do povo? E Deus disse, dá, só que eu não vou tirar a serpente de uma vez, não. Vai ser assim, você vai lá, vai fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste, num pedaço de pau, vai colocar lá em um determinado lugar, e a coisa vai ser assim, quando alguém for picado, for mordido pela serpente, ele vai ter que ir até a serpente de bronze e olhar para ela. Não tem que rezar, não tem que oferecer nenhum tipo de macumba, não é nada disso. Você só vai olhar para a serpente com fé em mim, e esse cara vai ser curado. Eu queria que você imaginasse a cena. E aí eu vou te fazer duas perguntas. Por exemplo, você está lá na sua tenda, calor danado, tal, não tinha ar-condicionado, e uma serpente, de repente, te pega lá. Você se lembra das instruções de Deus através de Moisés. Você vai se levantar da sua caminha lá e pensa, mas está tão quente lá fora, e eu acabei de ser ferido. Não, vamos fazer o seguinte, eu acredito, Senhor, que a serpente lá é a solução. Mas dá para dispensar eu de ir até lá e olhar para o bicho? Eu acredito, não dá para me curar aqui mesmo? Sim, cá para nós, eu não sei qual é a sua opinião, mas eu acho que esse cara não seria curado não, ia morrer dentro da tenda. Porque a instrução de Deus qual foi? Você vai, todo que a mirar, viverá. Então o cara precisava sair da onde estava, ir à serpente e olhar para ela. Agora, vamos supor um outro caso. O camarada é mordido pela serpente, aí ele sai da sua tenda resmungando, rabugento, e diz, eu vou olhar para aquela coisa lá. Mas não acredito nesse negócio. Mas tudo bem,
Deus que cure, ele é o responsável. Olhou, eu acho que esse cara morre também. Porque duas coisas eram necessárias neste plano da salvação no deserto em relação às serpentes. Esse plano da salvação de Deus pedia duas coisas: fé e ação. O sujeito, ao ser ferido com um veneno mortal, ele tinha que crer em Deus, e a crença dele tinha que levá-lo à serpente de bronze, e ele tinha que olhar para ela. Semana passada a gente falou sobre o que é fé. Lembra do que é fé? Claro, não esgotei o assunto, mas dentro daquele contexto da semana passada, a fé era ouvir a palavra de Deus e agir de acordo com ela. Aqui não é diferente. Todo aquele que for mordido e a olhar viverá. Eu tenho que crer e olhar. Não dá para fazer uma coisa só. Jesus Cristo usou aquele objeto para representar a si. Ele seria erguido numa cruz para a salvação do mundo. E as pessoas, às vezes, têm alguma dificuldade em entender. Eu também já tive. Acho que agora eu já entendi. Mas, às vezes, a gente percebe que há alguma dificuldade em entender que duas coisas são necessárias para a salvação: crer e viver em Jesus. Não dá para fazer uma coisa só. Se eu tenho fé, as minhas ações correspondem a essa fé. É difícil. Tiago diz assim, a gente está estudando isso, né? Essa lição da escola sabatina, o guia de estudos aí, se você não é adventista, está em casa, nós temos um guia de estudos que usamos para compreender melhor a Bíblia. A cada 3 meses muda o assunto. Esse trimestre é Tiago, o livro de Tiago. E ele diz ali, se você tem fé, mas não se mexe quando Deus pede, isso não vale nada. Por exemplo, Pedro, eu já disse isso aqui. Pedro, no momento em que ele negou Jesus, ele acreditava ou não que Jesus era o Salvador? Acreditava. Só que naquele momento isso não serviu para nada, porque perguntaram para ele, você estava com esse homem? Não conheço esse camarada. Lá dentro ele sabe quem é Jesus, mas se ele não age de acordo com essa fé não serve para nada. Pode jogar no lixo. Não conheço, 3 vezes, não conheço, não sei quem é. Para que servia aquela crença dele? Para nada. E aqui Jesus exemplifica isso com essa história. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu serei erguido para a salvação do mundo. Duas coisas são necessárias, crer e agir. Agora você pode voltar para João capítulo 3. E Jesus, no verso 16, no verso mais famoso do mundo, talvez, né? Mais famoso da história bíblica, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Esse é o primeiro elemento. Agora Jesus vai explicar o que ele quis dizer com essa história da serpente no deserto. Ele vai explicar aquilo que a gente está apresentando para vocês até agora. Eles tinham que crer e agir. Então, o primeiro elemento, Deus mandou o seu Filho. Deus, em primeiro lugar, amou o mundo, e aí mandou o seu Filho para você crer nele. Aliás, amor é um negócio curioso, né? O que será que é amor? A gente tem alguma dificuldade também para definir amor. Mas me parece que amor, se você quer saber se a pessoa te ama, presta atenção no jeito que ela te trata. Não tem outro jeito. Lembra? Vocês conhecem aquela história do menino? O pai trabalhava demais, não tinha tempo para ele, coisa e tal. E um dia o menininho estava brincando de bola no gramado, em frente de casa. Aí o pai foi sair, abaixou a janela do carro e disse, filhão, eu te amo. Aí o menino disse, pai, eu não quero que você me ame, eu quero que você jogue bola comigo. É mais ou menos isso. Você quer saber se a pessoa te ama? Vê como ela te trata. Porque falar é fácil. Agora, como uma pessoa se relaciona com você? Por isso eu entendo que quando Jesus diz aqui, Deus amou o mundo e deu o seu Filho. O Filho dele veio aqui, em roupagem humana, para se relacionar com as pessoas. Pegou os filhos dos outros no colo, abençoou, sorriu, beijou, abraçou, curou. Ele veio para se relacionar com as pessoas. E para aqueles com quem ele não pôde se relacionar corpo a corpo, ele disse, aquele que crer em mim, viverá. Disse para Tomé, lembra disso? Porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. E esses são vocês e eu. Nós não vimos, mas cremos. Cremos porque a gente escolheu crer nessa história
que nos passaram. Nós decidimos colocar a nossa fé aqui. Fé é crer em algo que a gente ainda não pode ver materialmente, mas a gente tem evidências de que é verdade. Eu tenho evidências de que a história bíblica é verdadeira. Eu tenho evidências na minha vida, na vida dos outros, na história do mundo, de que isso aqui é verdade. Mas eu não posso provar para você que Deus existe. Eu já trabalhei em um centro acadêmico, mas eu não consigo demonstrar uma fórmula aqui através da física ou da matemática, dizendo que Deus existe. Então, Jesus, ele queria, como nós vimos na semana passada, que as pessoas crescem na sua palavra, simples assim. Bem-aventurados os que não viram e creram. E aqui ele diz para Nicodemos, olha, Deus mandou o seu Filho para se relacionar. Ele amou de tal modo que ele veio ser um de nós. E ele veio se relacionar com a gente, com vocês. Para que aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Crer é o primeiro passo que a gente tem que dar para viver em Jesus e viver a vida eterna. E aí, no verso 17, ele começa a aumentar, a ampliar o assunto. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Julgar aqui, o pessoal que estuda o grego, diz que julgar aqui, a palavra usada é a krino, separar. Então, o que Jesus está dizendo aqui, o Filho do Homem, ele mesmo, ele não veio separar bodes das ovelhas. Ele não veio separar os bonzinhos dos mauzinhos. Não, ele não veio com essa intenção. Ele não veio procurando aqui definir, bom, então vamos ver em quem eu vou tocar fogo. Acho que é nesse pessoal aqui. Esse pessoal eu vou tocar fogo, esse aqui eu vou levar para o céu. Não é essa a função de Jesus. Claramente o que ele está dizendo aqui é que ele não veio para fazer isso. Ele veio para salvar você, todos vocês que estão em casa, estão em algum lugar desse planeta, que são seres humanos. Ele veio salvar a gente. E aí ele começa a explicar, porque, afinal de contas, a Bíblia fala tanto em julgamento, não é? Fala tanto em Deus fechando a questão do pecado com o juízo final, etc. e tal. E como é que fica isso? Jesus explica. No verso 18 ele diz assim, quem no Filho do Homem crer, não será julgado. Agora, o que não crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entendam, Jesus está dizendo, aquele que crê no Filho do Homem, não é julgado, porque ele não veio julgar, ele veio salvar. Mas se você não crê no único que pode te dar a vida eterna, você já está julgado. Quem escolhe o julgamento? Isso é uma decisão de Deus ou é nossa? É nossa. Ele veio salvar, mas se eu escolho não crer do meu Salvador, eu já estou julgado. Já defini a minha vida, o meu futuro, a minha eternidade. A realidade é essa. Ele veio para me salvar e eu não quero crer nele, e eu defini a minha vida. Eu defini, não ele. Ele não veio para exercer juízo final, ele não veio para tocar fogo em ninguém, ele veio para salvar aquele que crer nele. Tudo bem, então eu não quero crer, então não tenho o que fazer por você. A realidade é essa. E aqui, nos versos 19 e 20, ele começa a ampliar um pouco esse assunto do julgamento e das nossas ações. Ele diz assim no verso 19, o julgamento é este. Então entenda, se você não crê, já está julgado. E como é que funciona isso? O julgamento é esse. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Na prática, quem escolheu não crer na luz, e no livro de João aqui, a gente entende que a luz é Jesus Cristo, e o que ele ensinou. A luz veio para o mundo, e se você e eu escolhemos não crer na luz, Jesus insiste que nós então devemos, essa escolha demonstra, se eu escolhi não crer, isso demonstra que eu escolhi as trevas e não a luz, até porque as minhas obras eram más. Então, eu não queria me aproximar da luz para ninguém perceber que as minhas obras eram más. É esse o tema. A luz veio para todo mundo, mas, de repente, alguém entendeu que não era para ele. Paciência. Amou mais as trevas do que a luz, porque ele tem obras más.
E no verso 20 ele explica mais um pouquinho, diz, porque aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de que as suas obras não sejam arguidas ou questionadas. Se eu pratico o mal, se eu amo o pecado, se eu amo o mal, eu não me aproximo da luz. Porque se eu me aproximar da luz, fica mais evidente os defeitos, fica mais evidente o cabelo desarrumado, a couve no dente. Se eu me aproximo da luz, fica mais evidente que as imperfeições ficam mais evidentes. Então, se as minhas obras são más e eu não quero deixá-las, eu não me aproximo da luz, eu me afasto delas. E quando eu faço isso, segundo Jesus, eu já estou julgado. Porque a luz não veio julgar, mas o único jeito de eu escapar do julgamento, ou seja, da morte, é me aproximar da vida. Quando eu não quero me aproximar da vida, eu me afasto da luz e sobrou a morte. O que ele vai fazer? Aliás, o que é interessante aqui, uma das coisas interessantes, é que no verso 20, quando Jesus diz, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, essa palavra praticar, ela era usada no grego e ela é diferente do praticar do verso 21. Olha aí o início do verso 20, pois todo aquele que pratica o mal. Vai lá no verso 21. Quem pratica a verdade. Esses dois praticar são diferentes no grego, não são a mesma palavra. Olha que curioso. No verso 20, quando ele diz quem pratica o mal, ele está se referindo ao trabalho de atores, por exemplo. Aquele que pratica o mal, essa palavra era utilizada no ambiente de um teatro. Não que o teatro fosse algo mal, não. Praticar é o que se faz no teatro. Eu desempenho aqui um papel e, quando eu saio do palco, eu não deixei nada construído, nada concreto. A ideia é essa. E quando ele diz quem pratica o bem, ele se refere, ou usa a palavra praticar, no sentido de um construtor de casas ou de pontes. Ele faz o trabalho dele, e quando ele se retira, alguma coisa concreta, a ponte, a casa, etc. e tal. E eu comecei a pensar no assunto, escrever alguma coisa, e comecei a sugerir para mim mesmo que talvez Jesus estivesse usando essas duas palavras diferentes para deixar uma lição um pouco mais profunda para a gente. Por exemplo, no verso 20, aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, porque ele não quer que as suas obras sejam esclarecidas. Será que aquele que vive sem Jesus, que não se aproxima da luz, semelhantemente ao ator que sai do palco e não deixa nada construído, será que aquele que vive sem Jesus até tem momentos de prazer, mas quando o prazer passa, não fica nada de concreto na vida do camarada, a não ser um grande vazio? Será que Jesus estava querendo fazer essa referência? O praticar do ator com aquele que pratica o mal. Em algum momento, você já percebeu que o pecado não melhora ninguém? Faz muito tempo a Josi, minha esposa, encontrou um fulano que estava longe da igreja, se meteu em tudo que é porcaria, e disse assim para mim, nossa, o fulano está velho, está acabado. Eu falei, você já viu o pecado melhorar alguém? Eu ainda não vi. Naquele momento caiu a minha ficha. Eu não vi ainda as pessoas se aproximarem e praticarem o mal e saírem dele melhores do que entraram. Não vi ainda. Quando eu vejo, por exemplo, gente moça, bonita, pele de pêssego, fumando, eu fico angustiado, porque eu sei que uma das coisas que o cigarro destrói é a elasticidade da pele. E muito cedo essas pessoas vão estar marcadas, perder aquela beleza. Aquilo que nos faz mal nunca vai nos fazer bem. Pode dar um prazer momentâneo, mas quando isso passa, o que sobra de concreto, a não ser o que é mal? Nada. A vida sem Jesus pode ser divertida, eu não nego. Mas quando os risos, as gargalhadas, quando tudo isso passa, não fica nada de concreto. A não ser, às vezes, até uma profunda tristeza. Não só um vazio, como uma profunda tristeza. E por isso se precisa de algum tipo de anestésico. A vida sem Jesus pode ser excitante? Pode. Ninguém está dizendo que o pecado não é gostoso.
A vida sem Jesus pode ser excitante, mas quando a excitação passa, não fica nada de concreto, a não ser uma tremenda angústia e até depressão. Quando a excitação é demais e ela passa, você vai além do nível que você estava. Quando você se estimula muito, principalmente através de maneiras não naturais. Quando você estimula muito o organismo, e quando o efeito acaba, você passa do nível normal e vai lá para baixo. Por isso, o cara precisa de mais. Então, pode ser excitante uma vida de pecado, só que não sobra nada de concreto a não ser uma depressão e angústia. A vida sem Jesus pode ser uma vida de liberdade? Pode. O único problema é que eu descobri quando dei aula na escola adventista, dei aula de religião, que a impressão que eu tinha é que aqueles meninos e meninas que riscavam as portas do banheiro, que faziam desenhos, que quebravam vidros, que faziam alguma coisa de negativo, depois que a gente ia conversar com eles, a impressão que eu tinha é que os pais simplesmente não estavam preocupados com o que aquele menino ou aquela menina fariam da sua própria vida. Em nome da liberdade, não há regras, faça o que você quiser. Essa turminha, aparentemente, praticava algum ato destrutivo para ver se alguém olhava para eles. Eu existo, está vendo? Você sabe que a impressão que eu tive quando eu trabalhei na escola foi essa, que quando as pessoas, os adolescentes, entenderem que você não está nem aí se eles fizerem o que é certo, o que é errado, em algum momento eles vão jogar pesado para ver se alguém olha para eles, para ver se alguém se importa. Do outro lado, comecei a perceber também que pais que eram amorosos, mas firmes, e tinham suas regras bem definidas. Olha, eu te amo, mas se você passar desse ponto, vai ter problema. E, claro, os pais que realmente entregavam o problema quando o moço e a moça passavam no limite, essa meninada, claro que reclamavam, mas eles não pintavam porta do banheiro, eles não quebravam janela, porque, por alguma razão, eles sabiam, alguém se importa comigo. Isso não era consciente. Às vezes não era consciente, mas eles pensavam, alguém se importa comigo. Alguém está preocupado, alguém cuida de mim. E a impressão que eu tenho é que Deus queria transmitir essa ideia quando Ele nos entregou a sua lei. A lei é como aquela grade de proteção no prédio em construção, lá em cima. A lei estabelece os limites que você pode ir, porque alguém está preocupado com você e você vai se machucar se ultrapassar esses limites. A vida sem Jesus pode parecer uma vida de liberdade, mas eu queria que você imaginasse um grupo de meninos ou meninas brincando no alto de um prédio, sem proteção nenhuma. Mesmo essa gente que é meio desmiolada, você acha que eles iam brincar à vontade ali? Não iam. Mas se você colocasse uma grade ao redor daquele prédio, aí, possivelmente, você pudesse soltar a bola, eles iam se matar lá em cima, porque existe um limite que os protege. A lei é esse limite. Quando Deus nos deu suas leis, e por isso Jesus está falando aqui, e notem, todo esse discurso de Jesus está muito próximo do famoso João 3,16, que é, Deus mandou seu Filho unigênito, amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se você parar no João 3,16, se você não parar no João 3,16, você vai ver que Jesus fala muito sobre comportamento nesse trecho. É o que a gente está te entregando. E quando Deus pôs as suas leis ao redor de nós, Ele queria que a gente entendesse que alguém se importa. Ele se importa se você vai se machucar, se importa se você vai sofrer. A vida sem Jesus pode sim dar a sensação de liberdade, claro. Só tem um problema. Você vai descobrir que quando você se machucar, alguém se importou com você e disse para você, se você ultrapassar esse limite, você vai se ferir. Isso a gente não pode jogar na cara de Deus. Ele se importou. No entanto, aquele que pratica a verdade, Jesus diz aqui no verso 21, aproxima-se da luz, não tem medo da luz, porque, embora haja imperfeições,
Essas imperfeições não me incomodam, porque alguém já cuidou delas, alguém já sofreu no meu lugar por elas. As minhas obras imperfeitas são perdoadas pela fé em Jesus. Eu errei, mas eu não tenho medo de me aproximar da luz, porque eu acredito na bondade daquele que veio me salvar. Essa é a justificação pela fé. Eu não tenho medo da luz, porque esta luz veio para me salvar. E Ele não vai ficar jogando na minha cara as minhas imperfeições. Ele vai me perdoar e me dar poder para me livrar delas. Portanto, aquele que pratica a verdade se aproxima da luz. E eu diria para você, fiz algumas anotações, a vida em Jesus, a exemplo daquele que constrói uma ponte ou uma casa, pratica nesse sentido. Aquele que pratica a verdade, talvez seja o tipo da pessoa que constrói um caráter no qual a gente possa confiar. E como falta isso no mundo? A vida em Jesus constrói talvez uma vida equilibrada entre religião, trabalho, família. A vida em Jesus não faz fanáticos, malucos, mas a vida em Jesus constrói gente que consegue, entre virtudes e defeitos, se relacionar de maneira equilibrada com Deus, com a família e com o trabalho. A vida em Jesus constrói uma pessoa em quem a gente pode confiar no casamento. A vida em Jesus constrói uma pessoa que respeita o próximo, aquilo que ele tem, aquilo que ele é. A vida em Jesus constrói pessoas honestas nas pequenas coisas da vida, o que não é fácil. E a vida em Jesus constrói um caráter parecido com o de Jesus. Eu termino contando a história de um sábio que numa determinada aldeia aí, era um homem assim, que escolhia um jovem a cada 6 meses para ensinar para aquele jovem tudo o que ele tinha aprendido na vida. Um tipo de um Salomão, assim. E as pessoas ficavam ansiosas para ver se o filho delas, as famílias, né, ficavam ansiosas para ver se o filho delas seria escolhido por aquele sábio homem para passar ali uns 6 meses aprendendo sobre a natureza, sobre a vida, astronomia, física, enfim. E a história que eu li diz que um moço de uma origem bem humilde recebeu aquela chance naquele ano, primeiro semestre daquele ano. E iria passar ali aos pés daquele grande sábio, aprendendo tudo isso. Eles faziam viagens pela natureza, enfim. Aquilo foi uma realização muito grande para aquela família, e para o rapaz também. Mas diz que numa das lições que aquele homem deu para o rapaz, ele quase